Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta que pode mudar a forma de como você enxerga a sua própria vida. Quem está mudando você? Quem está moldando você? Talvez a sua primeira resposta seja assim: eu mesmo. Mas será que é verdade? Para pensar. Obrigado, gente. Ninguém cresce completamente sozinho. Jesus, jura? Ninguém cresce completamente sozinho. Ninguém cresce completamente sozinho. Desde criança, nós somos influenciados pelos nossos pais, professores, amigos, líderes, colegas de trabalho e pelas pessoas com quem escolhemos caminhar. Sem perceber, começamos a falar com elas, pensar como elas, reagir como elas, sonhar como elas, até acreditar nas mesmas coisas que elas acreditam. Gente, você crê assim, ó, eu não sou católico, nada contra quem é católico, nada contra quem acredita em santo, tá tudo bem. A Luzinete é católica, tá aqui com a gente. Enfim, não é sobre isso não, por favor. Você acredita que a Giovana fala, minha Nossa Senhora? Ela pega isso aí de quem? Da minha sogra. A minha sogra vem em casa, fica uma semana em casa. Aí do nada a Giovana fala assim, minha Nossa Senhora. Ela fala isso. Minha Nossa Senhora. Gente, fala assim, onde é que você aprendeu isso, menina? Sabe? Mas tipo assim, é muito engraçado isso. Mas é porque o ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Eu não tenho nada contra a religião. O problema está na religiosidade. Não? O problema está na religiosidade. Então, a Giovana, ela nunca foi numa igreja católica e ela fala, minha Nossa Senhora, por causa do ambiente. Então vamos lá. É por isso que duas pessoas vivendo na mesma cidade, frequentando a mesma igreja, tendo oportunidades parecidas, podem terminar com destinos completamente diferentes. A diferença, muitas vezes, não está apenas nas decisões que tomaram, está na influência que aceitaram. Provérbios 27 nos mostra que Deus não criou ninguém para crescer isolado. Ele usa pessoas para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos desafiar, para nos proteger, mas também revela que existem relacionamentos capazes de enfraquecer a nossa fé, roubar a nossa paz e desviar o nosso propósito, Luzinete. Olha que forte isso, Luzinete. Existem pessoas, existem relacionamentos, Luzinete, capazes de enfraquecer a nossa fé, de roubar a nossa paz e desviar o nosso propósito. Talvez hoje Deus não queira falar sobre amizades. Ele quer mostrar quem está construindo ou sabotando o seu futuro. Porque existe uma verdade que atravessa todo esse capítulo. Existe uma verdade que atravessa todo esse capítulo. Quem caminha com você, molda você. Quem caminha com você, molda você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela segunda live dessa manhã, papai. Obrigado porque chegamos ao 27º dia da nossa maratona da sabedoria. Hoje nós abriremos o nosso coração para ouvir a tua voz mais uma vez, papai. Mostra-nos as influências que têm moldado a nossa vida. Se existem pessoas que estão, aleluia, que estão nos aproximando do teu propósito, nos dá sabedoria para valorizá-la. Olha só que interessante. Se existem pessoas, Senhor, que está nos aproximando do teu propósito, nos dá sabedoria para valorizá-las. E se existem relacionamentos que estão nos afastando daquilo que o Senhor sonhou para nós, aleluia,
nos dá discernimento e coragem para fazer os ajustes necessários. Que hoje não seja apenas mais um estudo bíblico, que seja um encontro transformador, aleluia, um encontro transformador com a tua palavra. Que o nosso caráter seja moldado pelo Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que privilégio, né, gente? Chegar em mais um dia, né? Durante essa caminhada, Deus já nos ensinou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendemos que o coração governa nosso destino e que palavras têm poder de construir ou de destruir. Que as decisões de hoje determinam o futuro de amanhã. Que aquilo que não corrigimos acabamos repetindo. Ontem, Provérbios 26, quer dizer, agora há pouco, quando nós lemos Provérbios 26, fomos confrontados com os ciclos da insensatez. Descobrimos que muitas pessoas permanecem presas aos mesmos erros porque rejeitam a correção. Cadê a filha da Marinal? Vem, Marinal, cadê a sua filha? Agora há pouco nós entregamos um capítulo que falou sobre os ciclos da insensatez. Nós descobrimos, aleluia, que muitas pessoas permanecem presas aos mesmos erros porque rejeitam a correção. Hoje Salomão nos mostra algo igualmente profundo. Nem sempre são apenas as nossas escolhas que determinam quem nos tornaremos. Muitas vezes são pessoas com quem escolhemos caminhar. Muitas vezes são pessoas com quem escolhemos caminhar. Porque ninguém influencia a sua vida sem, de alguma forma, deixar marcas no seu coração. E Deus deseja que essas marcas produzam crescimento, nunca destruição. O leão da sabedoria. Conta-se que um jovem aprendiz procurou um velho mestre e perguntou: Mestre, qual é o segredo para me tornar cada dia melhor? O mestre não respondeu imediatamente. Apenas levou o rapaz até uma oficina onde um ferreiro trabalhava. Os dois ficaram observando. O ferreiro pegava uma barra de ferro e começava a golpeá-la repetidas vezes. Faíscas voavam para todos os lados. O ferro era aquecido, moldado, fortalecido. Aleluia! E depois de alguns minutos o mestre perguntou: O que você viu? E o jovem respondeu: Eu vi um ferro sendo transformado. O mestre sorriu e disse: Não. Você viu um ferro sendo transformado por outro ferro. Depois completou: Assim acontece com a vida. Ninguém, aleluia, ninguém é moldado sozinho. As pessoas com quem você anda estão todos os dias dando forma ao homem ou à mulher que você está se tornando. É exatamente assim, e exatamente isso que Salomão vai nos ensinar hoje. Provérbios 27 mostra que Deus usa relacionamentos para afiar o nosso caráter. Aleluia! Fortalecer a nossa fé e preparar o nosso destino. Antes da gente começar, a gente vai no contexto bíblico, tá? Precisamos compreender algo muito importante. Provérbios 27 faz parte de uma coleção de provérbios preservados pelos homens do rei Ezequias. Neste ponto, o livro de Salomão deixa de enfatizar apenas decisões individuais. Você está aí, Aline? Seja bem-vindo, queria te conhecer. Decisões individuais e passam a destacar algo indispensável para uma vida sábia. Dona Helena está aí também? A influência dos relacionamentos. Ao longo desse capítulo,
ele fala sobre amizades verdadeiras, humildade, correção, responsabilidade, trabalho, planejamento e cuidado com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. À primeira vista, parecem assuntos diferentes, mas existe um único princípio ligando todos eles. A pessoa que você se torna, a pessoa que você está se tornando, depende em grande parte das influências que você permite permanecer do seu lado. Oi, Nai, tudo bem? Seja bem-vinda. A pessoa que você está se tornando depende em grande parte das influências que você permite permanecer ao seu lado. Por isso, enquanto ouvimos cada versículo hoje, faça uma oração silenciosa. Senhor, quem está moldando a minha vida? Quem está moldando a minha vida? Quem está influenciando a minha maneira de viver? Percebe que Salomão não começa falando de amizade? Eu vou ler agora Provérbios 27, do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? E aí você vai perceber que Salomão, olha como é que ele começa. Não conte vantagens a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venha de outros. As pedras e as areias são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio do tolo pesam ainda mais. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Aleluia! O amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Gente, a amizade sincera dá ânimo para viver. Hein? Não abandone o seu amigo. Presta atenção, a gente vai ler até o 10 e é o último agora. Ó. Não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se ele estiver com dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Agora nós vamos para a explicação. Salomão começa falando sobre orgulho, sobre vaidade, sobre correção, sobre amor verdadeiro, e tudo isso prepara o terreno para uma das maiores declarações desse capítulo. Enquanto ouvimos a palavra, peça ao Espírito Santo, gente, discernimento, porque muitas vezes Deus fala conosco através de pessoas ao nosso lado. Entende? À primeira vista, parece que Salomão mudou de assunto várias vezes. Na verdade, ele está construindo um único ensinamento. O caráter é moldado pela humildade e pelos relacionamentos que escolhemos cultivar. Eu estou querendo colocar baú de tesouro, estou querendo colocar as coisas aqui, mas falou que, olha lá, saldo suficiente. Antigamente ele já trocava direto. O caráter é moldado pela humildade e pelos relacionamentos que escolhemos cultivar. O primeiro versículo nos confronta imediatamente. Não se gabe do amanhã. Aleluia! Por quê? Porque nós controlamos as decisões, mas não controlamos o tempo.
Gente que não me segue ainda me segue, ó. 64% das pessoas que estão aqui não me seguem. Segue aí, poxa. Ajuda aí, gente aí. Quantas pessoas vivem fazendo planos como se tivesse garantia de que o amanhã chegará? A Bíblia não condena o planejamento. Ela condena a arrogância, aleluia. Ela condena a arrogância de pensar que a vida está completamente sob nosso controle. Olha, eu tô vendo a Marinalva curtindo a live aqui. Obrigado, viu, Marinalva? Ontem eu conheci o esposo da Marinalva. Falei, nossa, que homem, que coração bom que ele tem. Ela falou assim, você fica puxando o saco dele, eu vou parar de dar o tap-tap aí. Não parou não, obrigado, viu, Marinalva? Volta aqui. Quantas pessoas vivem fazendo planos como se tivesse garantia que o amanhã chegará? A Bíblia não condena o planejamento. Ela condena a arrogância de pensar que a vida está completamente sob o nosso controle. O amanhã continua nas mãos do Senhor. Depois Salomão diz algo muito forte, que os outros elogiem você. Vivemos uma geração de autopromoção. As pessoas sentem necessidade de provar o tempo todo que são importantes. Mas a verdadeira autoridade não precisa ser anunciada, ela é percebida. Jesus nunca precisou convencer ninguém de quem ele era. Seu caráter falava antes das suas palavras. Quem possui valor não vive tentando demonstrá-lo a todo instante. Em seguida, Salomão fala sobre a inveja. Olha que interessante. Ele diz que ela consegue ser ainda mais destrutiva do que a própria ira. Porque a ira normalmente explode e passa. A inveja permanece silenciosa. Ela corrói por dentro. Ela transforma a conquista do outro em sofrimento pessoal. Por isso a inveja destrói amizades, famílias, empresas, até ministérios. Aleluia! Quem aprende a celebrar a vitória do próximo fortalece o próprio coração. Alô! Quem aprende a celebrar a vitória do próximo fortalece o próprio coração. Então chegamos a um dos textos mais conhecidos desse capítulo. Melhor a repreensão franca do que o amor escolhido. Que verdade poderosa, não é não? Vivemos em uma cultura onde muitas pessoas confundem amor com concordância. Mas quem ama a verdade, corrige, protege, confronta quando necessário. Existe uma enorme diferença entre alguém que machuca para destruir e alguém que confronta para salvar. O amigo verdadeiro não diz apenas o que queremos ouvir. Ele também diz aquilo que precisamos ouvir. Obrigado, gente. Obrigado pelos presentes aí, viu? Foi assim que Jesus tratou Pedro. Foi assim que Natan tratou Davi. A correção, quando nasce do amor, é um ato de cuidado. Aleluia! Depois Salomão diz que os perfumes alegram o coração. Assim como uma amizade sincera, existem pessoas cuja presença muda comportamento e o ambiente. Existem pessoas cuja presença muda completamente o ambiente. Depois de conversar com elas, a fé aumenta. Teve uma pessoa que falou comigo ontem, falou assim, depois da nossa conversa, eu melhorei. Eu estava mal, estava depressiva. Mas depois daquela conversa que nós tivemos, eu melhorei. E ela está aqui na live. Existem pessoas cuja a presença muda completamente o ambiente. E olha que interessante, eu não estou presente aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Eu estou aqui, estou online. E só a minha voz, só aí essas palavras já estão mudando o ambiente. Está diferente. A forma de como eu falo carrega uma frequência e essa frequência invade o seu ambiente. E eu estou longe.
Você imagina que você conviver do lado de uma pessoa. Existem pessoas cuja presença muda completamente o ambiente depois de conversar com elas. Aleluia! A nossa fé aumenta, a nossa esperança renasce, a nossa coragem volta. Pergunta para você mesmo aí: as pessoas saem melhores depois de conversar comigo? Vocês que estão aqui saem melhores depois de conversar comigo? E o bloco termina mostrando o valor da proximidade. Um vizinho fiel, um amigo presente, muitas vezes vale mais do que alguém que nos ama, que está distante. A sabedoria nos ensina a valorizar quem Deus colocou perto de nós, porque grandes milagres, aleluia, ô Maria Vicente, tudo bem? Grandes milagres de Deus frequentemente chegam através de pessoas. Uma conexão agora com Napoleão Hill, né? Napoleão Hill observou que nenhuma pessoa alcança grandes resultados completamente sozinho. Ele chama isso de mastermind. A união de pessoas que compartilham valores, propósito e crescimento mútuo. Salomão ensinava que esse princípio muitos séculos antes. Deus usa pessoas para nos fortalecer, mas também espera que nós sejamos instrumento para fortalecer outras pessoas. Quem precisa anunciar o próprio valor ainda não compreendeu o verdadeiro valor do caráter. Um amigo que corrige pode machucar por alguns minutos, mas salva anos da vida. A inveja celebra a derrota dos outros, a sabedoria celebra o crescimento deles. Grandes destinos são construídos ao lado de pessoas certas. Deus frequentemente responde às nossas orações através dos relacionamentos. Mas agora Salomão vai aprofundar ainda mais esse assunto. Ele mostrará que relacionamentos não apenas nos acompanham, eles transformam. E é exatamente nesse próximo bloco que encontraremos uma das declarações mais poderosas do livro de Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro. Aleluia! Agora nós vamos ler Provérbios 27, do versículo 11 até o 22. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Versículo 12. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã, bem cedo, com um grito de bom dia, o cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com as mãos? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aleluia! Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Obrigado, Cris. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como um mundo dos mortos. Há sempre lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também é posto à prova. Até o 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Até aqui, tá? Agora a gente vai lá para a explicação. Aleluia! Aqui encontramos um texto mais conhecido de Provérbios.
Mas existe um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Salomão não está ensinando apenas sobre amizade, ele está ensinando sobre influência. Logo no início ele diz que o prudente enxerga o perigo antes que ele aconteça. Essa é uma das maiores marcas de sabedoria. O sábio não espera a tragédia para agir, ele percebe sinais, ele observa, ele faz ajustes antes que o problema aconteça. Ontem eu falei na live, de que o tolo e o sábio estão caminhando. O tolo cai no buraco. E o sábio, ele nem cai no buraco, ele desvia do buraco. Ele vê o perigo e antecipa. Está aqui, ó. Ele faz ajustes antes do problema crescer. É muito mais fácil evitar uma queda do que reconstruir uma vida depois. Sabe? Então, assim, de verdade, quando você tem alguém que já foi aonde você quer chegar, você deve grudar nessa pessoa. Porque é muito mais fácil evitar uma queda do que reconstruir a vida depois dela. Depois aparecem alguns provérbios que parecem ter ligação, que não parecem ter ligação. Fiador, cumprimentos exagerados, conflitos dentro de casa. Mas todos apontam para o mesmo princípio. Nem toda aproximação produz benefício. Presta atenção. Nem toda aproximação produz benefício. Existem relacionamentos que fortalecem, existem relacionamentos que desgastam. Por isso a sabedoria nos ensina a discernir quem permitimos entrar na nossa vida. Quem se permite entrar na sua vida? Você está com sabedoria ou está com tolice? Então chegamos ao versículo 17. Assim como ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Que imagem, né, gente? Assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quando dois ferros se encontram, há atrito, há faísca, mas depois do processo, os dois ficam melhores. Aleluia! É exatamente assim que Deus trabalha. Ele coloca pessoas ao nosso lado que nos desafiam, que nos corrigem, que nos inspiram, que nos fazem crescer. Nem toda correção é confortável, mas quase toda transformação passa por ela. Pergunta aí para você mesmo: quem está afiando o meu caráter? Aleluia! E outra pergunta ainda mais importante: o que eu tenho afiado a vida? Eu tenho afiado a vida de alguém? Ou apenas desgastando quem está perto de mim? Nossa, vou repetir. Pergunta para você aí: eu tenho afiado a vida de alguém? Ou apenas estou desgastando quem está perto de mim? Depois Salomão diz que quem cuida da figueira comerá os seus frutos. Isso nos ensina uma verdade simples: aquilo que você cuida cresce. Se você, aleluia, se você cuida do seu casamento, o casamento floresce. Se cuida dos filhos, eles amadurecem. Se cuida do ministério, ele frutifica. Mas aquilo que abandonamos naturalmente enfraquece. A prosperidade quase sempre nasce do cuidado constante. Lembra da constância? A prosperidade quase sempre nasce do cuidado constante. Em seguida, vem um versículo maravilhoso. Assim como a água reflete no rosto, o coração revela quem a pessoa realmente é. Podemos enganar uma pessoa por algum tempo. Podemos construir uma boa imagem, mas o coração sempre acaba aparecendo. As palavras revelam, aleluia! As atitudes revelam, as decisões revelam. O caráter sempre encontra um jeito de se manifestar, gente. Por isso Deus trabalha primeiro dentro de nós. Mas para Deus trabalhar dentro de você, você tem que ter o coração ensinável. Será que você está conseguindo entender?
Por isso Deus trabalha primeiro dentro de nós. Por isso Deus trabalha primeiro dentro de nós. Porque um coração transformado produz uma vida transformada. Depois Salomão alerta que o ser humano nunca se satisfaz completamente. Se o coração não aprender a viver com gratidão, sempre faltará alguma coisa. Seja grato. Olha, ontem eu falei assim na mesa de jantar. Ontem eu fiz a janta aqui. A gente se mudou, ainda não temos um fogão, mas tem um fogãozinho de 2 bocas ali. E eu ontem na hora da janta eu falei, obrigado Senhor por esse fogãozinho. Aleluia. Obrigado Senhor por esse fogãozinho. Obrigado por esse fogãozinho. Eu fiz o arroz e fiz uma carne com batata e nós jantamos ontem. O fogãozinho, vocês querem ver o fogãozinho? Vocês querem ver o fogãozinho? Fala, sim. Fogãozinho de 2 bocas elétrico. Fiz uma janta maravilhosa. Uma janta maravilhosa. E eu falei assim, obrigado Senhor por esse fogãozinho. Nunca imaginei, aleluia, eu nunca imaginei que eu ia usar tanto esse fogãozinho. Sabe? Eu nunca imaginei que ia usar tanto esse fogãozinho. Então, depois Salomão alerta que o ser humano nunca se satisfaz completamente. Se o coração não aprender a viver com gratidão, sempre vai faltar alguma coisa. Seja grato. Quem vive comparando a própria vida com a dos outros nunca experimentará contentamento. A gratidão protege o coração da inveja e da satisfação. Aleluia. E o bloco termina dizendo que o ouro é mais provado que o ouro. Deixa eu mostrar para vocês. A gente mudou agora. Olha o fogãozinho. Gente, eu vou mostrar isso para vocês. Aqui. Fogãozinho 1. Você entende? E exatamente isso que a Nath colocou. É só uma fase e vai passar. Não tem um sofá, não tem... Ixi. Mas enfim, seja grato. Seja grato. Vamos continuar aqui. E o bloco termina dizendo que o ouro é provado pelo fogo. As pessoas são provadas pelos elogios. Que princípio extraordinário. A crítica revela a nossa humildade, mas o elogio revela o nosso orgulho. Há pessoas que permanecem humildes quando são criticadas, mas se perdem quando começam a ser admiradas. O sucesso nunca destrói alguém. Ele apenas revela aquilo que já existe dentro do coração. Não, volta. O sucesso nunca destrói alguém, ele apenas revela aquilo que já existe dentro do coração. Por isso Salomão encerra dizendo que o tolo continua sendo tolo, mesmo depois de muitas tentativas de correção. Porque transformação não depende apenas de ouvir, depende de decidir mudar. Vocês estão entendendo ou não? Eu vou falar mais uma vez. Transformação não depende de apenas ouvir, depende de decidir mudar. Escreve assim, eu decido mudar. Escreve. Vamos para a conexão com Napoleão Hill. Napoleão Hill dizia que o ambiente onde vivemos influencia diretamente nos nossos resultados. Por isso ele defendia a criação da Mastermind, um grupo de pessoas comprometidas em desafiar, incentivar, desenvolver as outras. É um mastermind, é um grupo de pessoas, olha só,
Napoleão Hill que criou o Mastermind. Quantas pessoas já ouviram essa palavra Mastermind? É uma mentoria com pessoas e tal. Olha aqui, Napoleão Hill que defendeu isso. Um grupo de pessoas comprometidas em desafiar, incentivar e desenvolver outras pessoas. Isso aqui que nós estamos fazendo é um Mastermind. Amém, Érica? Salomão já ensinava esse princípio muito antes. Quando caminhamos ao lado de pessoas certas, nosso caráter é afiado e nossa visão amadurece. Vamos para algumas frases. Quem evita toda correção também evita todo crescimento. O atrito certo não destrói você, ele aperfeiçoa você. Obrigado, menina da Priscila. O atrito certo não destrói você, ele aperfeiçoa você. Aquilo que você cuida floresce, aquilo que você abandona enfraquece. Será que você não está abandonando Deus? Isso está enfraquecendo você e você caiu do nada. Do nada eu caí nessa live. Do nada eu caí nessa live. Eu tenho uma filha, mas eu tenho 3 filhas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a minha filha do meio, chama Larissa. Eu tô para São Paulo, ela tá lá no interior. E é difícil o dia que ela manda um bom dia, um benção pai para mim. Sempre eu que falo com ela, E sabe, a minha maior preocupação, presta atenção, a minha maior preocupação não é a falta dela do bom dia para mim. Você vai, sua cabeça, se você entender o que eu tô falando agora, a minha preocupação é o relacionamento que ela tem com Deus. Porque se eu represento Deus para ela e ela não fala comigo, como é que ela fala com Deus, hein? Você conseguiu entender ou não? Para mim, que entendo um pouco sobre essa questão de o pai representar Deus na terra e a filha não fala um bom dia para o pai durante alguns dias, qual que é o nível de relacionamento e intimidade que ela está tendo com o Senhor Jesus? Porque quando você nasce, você chama o papai. E quando você ora, quando você é criança, quando você aprende a rezar, você fala Papai do Céu. Então existe o Papai do Céu e existe o Papai da Terra. Então a questão é, como que está o nível de intimidade que ela tem com o Senhor? Porque se ela está esquecendo do Pai da Terra, que ela vê, que ela sente, que ela abraça. Você entendeu? A minha preocupação é nisso. Não é sobre mim, é sobre o relacionamento dela com Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar em Deus, porque o Pai da Terra foi um fiasco, o Pai da Terra foi uma catástrofe, o Pai da Terra simplesmente a pessoa não conhece, o Pai da Terra simplesmente... Real, gente. Vamos voltar aqui para o contexto. A Renilda tá aqui, né? Gente, eu quero abrir um parênteses aqui e fazer um convite para você. Agora em agosto, dia 23 e 24 de agosto, vai acontecer uma imersão do meu amigo Edson Bild. Presta atenção. Dia 23, dia 23 e 24 de agosto vai acontecer uma imersão chamada Direto ao Ponto do meu amigo Edson Bild. E a Renilda Caixas vai estar com a gente. Vai ser aqui em Alphaville, no espaço lá que nós locamos pro Edson. Ele me convidou para palestrar. O Edson Bild é uma pessoa que é autoridade no ramo da beleza. Vai ser incrível essa imersão. Olha, a Renilda escreveu aqui. Vai ser incrível essa imersão. Aí o que acontece? Eu vou estar com o Edson lá. E o Edson, essa imersão é para você que é empresário do ramo da beleza, para você que tem um salão de beleza, ou um salãozinho pequenininho, ou um salão maior, que tem colaboradores ou não. E eu vou estar com o Edson nesse dia. E eu vou palestrar, ele me convidou.
para palestrar. Então, se você está aqui nessa live, ó, tem 83 pessoas nessa live. Se você é do ramo da beleza ou conhece alguém que é do ramo da beleza, as pessoas da área da beleza tratam o exterior, cuidam da pessoa, né? O cabelo cacheado, cabelo liso, enfim, cuidam das pessoas. E nesse dia, nessa imersão direto ao ponto, eu vou estar lá com o Edson nos 2 dias. Eu vou palestrar lá e a gente vai falar de pessoas, da transformação externa, mas da transformação interna do seu estabelecimento, da sua empresa, como que você trata os seus colaboradores, como que você faz. Então não perca por nada, gente. Não perca, vai ser um domingo e uma segunda-feira, eu tenho certeza. Então se você quer participar, manda um oi aí, né? O time vai colocar um zap, vai fixar aí, sabe? E olha lá, eu vendo produtos de beleza, olha que legal. Ô Lourdinha, você pode estar com a gente. Tá bom, gente? Vamos voltar para o nosso conteúdo aqui agora. Então o que acontece? Salomão ainda não terminou. No último bloco ele vai mostrar que a sabedoria também se revela na forma de como administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos falar sobre responsabilidade, diligência e legado. Responsabilidade, diligência e legado. E veremos que quem cuida bem do presente prepara um futuro sólido. Quem cuida bem do presente prepara um futuro sólido. Agora a gente vai ler Provérbios 27, do versículo 23 até o 27. Cuide bem das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois você corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer as roupas com as lãs das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou da venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Agora a gente chegou no último bloco de versículo do Provérbios 27. Depois de falar sobre humildade, amizades, correção, influência, Salomão termina o capítulo trazendo assuntos extremamente práticos. A responsabilidade de cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Enquanto ouvimos essa última leitura, responde aí. Eu tenho administrado bem aquilo que Deus já me confiou? Porque Deus normalmente entrega mais para quem demonstra fidelidade no pouco. Ó, Deus entrega mais para quem demonstra fidelidade no pouco. Tem um versículo que fala, vocês sabem que eu não sou pastor, né? Mas existe um versículo, oi Vanusa, seja bem-vinda. Tem um versículo que fala assim, ó, seja fiel no pouco e no muito o Senhor vos porá. Então nós lemos já do 23 até o 27 e agora a gente vai para a explicação. Sabe, que maneira extraordinária, não é não? Depois de falar sobre pessoas, falar sobre responsabilidade, naquela época a riqueza de um homem era medida pelo estado do seu rebanho. Por isso Salomão diz, conheça bem o estado das suas ovelhas. Hoje talvez você não tenha ovelhas, mas Deus confiou outras coisas nas suas mãos. Família, casamento, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, sua empresa, sua saúde, seu tempo, aleluia, seus recursos. A pergunta é, você conhece o estado da área atual da sua vida? Ou apenas está vivendo no automático? Depois Salomão faz um alerta muito importante. As riquezas não duram para sempre. Isso significa que prosperidade não é algo que se mantém sozinho.
ela precisa ser administrada. E há pessoas que passam anos construindo e poucos meses destruindo, não por falta de capacidade, mas por falta de cuidado. O sucesso sem administração acaba se tornando apenas uma lembrança. Eu vou repetir. O sucesso sem admiração acaba se tornando apenas em lembrança. Em seguida, Salomão mostra algo extraordinário, que descreve um ciclo. O pasto cresce, os animais são alimentados, produzem lã, leite, geram recurso. Tudo acontece porque alguém cuidou diariamente daquilo que parecia pequeno. A prosperidade raramente acontece de uma vez. Aleluia! Ela normalmente é construída através da fidelidade diária. Quem negligencia pequenas responsabilidades dificilmente sustentará grandes conquistas. Existe ainda uma lição que atravessa todo esse final. Café gelado. Se o café está gelado é que a live está boa, tá? Existe uma lição que atravessa todo esse final. Deus não espera apenas que tenhamos grandes sonhos. Ele espera que sejamos bons administradores. Aleluia! Muitas pessoas pedem uma empresa maior, mas ainda não cuidam bem da empresa que possuem. Pedem uma equipe melhor, mas não valorizam a equipe que já tem. Pedem mais recursos, mas desperdiçam aquilo que Deus já entregou. Aleluia! A fidelidade continua sendo a porta da multiplicação. Não. A fidelidade continua sendo a porta da multiplicação. Perceba então como Provérbios 27 termina. Começa falando sobre orgulho, passa pelos relacionamentos, mostra a importância da correção, ensinou que o ferro afia o ferro e termina dizendo: cuide bem daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Aleluia! Porque pessoas sábias não apenas escolhem boas companhias, elas também administram bem aquilo que recebem. Oi, Vanusa, glória a Deus, Vanusa. Cuide bem daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, porque pessoas sábias não apenas escolhem boas companhias, elas também administram bem aquilo que recebem. E uma conexão com Napoleão Hill? Napoleão Hill observou que pessoas de maior sucesso não vivem apenas perseguindo oportunidades, elas cuidam com excelência das oportunidades que já possuem. Aleluia! Para ele, disciplina organizada e responsabilidade são fundamentos de prosperidade duradoura. Salomão ensina exatamente o mesmo princípio. Quem é fiel com cuidado prepara o caminho para crescer com segurança. Algumas frases de impacto. Quem não cuida do que tem dificilmente está preparado para receber mais. Grandes conquistas nascem de pequenos cuidados diários. Prosperidade não depende apenas de conquistar, depende de administrar. A fidelidade transforma o pouco em suficiente. Deus observa não apenas o que pedimos, mas como administramos o que já recebemos. Depois dessa leitura, gente, chegou a hora de olhar para dentro, porque a palavra não foi escrita apenas para ser admirada, ela foi escrita para ser vivida. Agora vamos internalizar tudo que Deus falou ao nosso coração e descobrir o código da sabedoria número 27. Chegou o momento mais importante dessa live. A pergunta não é o que Salomão quis ensinar,
A pergunta é: o que Deus está tentando mudar em mim? Hoje nós descobrimos que ninguém constrói seu próprio destino sozinho. Somos influenciados todos os dias pelas pessoas que ouvimos, pelas amizades que cultivamos, pelos ambientes que frequentamos, pelos conteúdos que consumimos, pelas conversas que alimentamos. Não é esse o código. E até pelas correções que aceitamos ou rejeitamos. Talvez você tenha percebido algo muito importante durante essa manhã. Você não precisa apenas de mais conhecimento. Você não precisa apenas de mais conhecimentos. Talvez você precise de novas influências. Porque muitas vezes não é a falta de capacidade que impede uma pessoa de crescer. É a companhia errada. Há pessoas que despertam o melhor que existe em nós, nos aproximam de Deus, nos confrontam quando erramos, celebram nossas vitórias sem inveja. Quem realmente celebra a sua vitória sem inveja, hein? Nos encorajam a continuar quando pensamos em desistir. Aleluia! Mas também existem pessoas que alimentam a murmuração, justificam os erros. Sabe, justificar os erros é dar desculpa. Normaliza aquilo que Deus está tentando transformar e sem perceber começam a aparecer com elas. E é por isso que Provérbios 27 insiste tanto na influência dos relacionamentos. Aleluia! Porque Deus sabe que o ambiente onde você permanece acaba moldado pelo homem ou pela mulher que você se tornará. Mas existe uma segunda verdade nesse capítulo. Você também está influenciando alguém. Talvez um amigo, um filho, um cônjuge, um colega de trabalho. Alguém observa a sua maneira de falar, de reagir, de servir, de enfrentar as dificuldades. A pergunta não é apenas quem está moldando você. Aleluia! A pergunta é: que tipo de influência você tem sido na vida das pessoas? E chegou a hora do código da sabedoria de hoje. Escreve no seu trabalho, escreve no seu caderno, no seu chat aí, guarda no seu coração. O código de hoje é: quem caminha com você, molda você. Quem caminha com você, molda você. Quem está moldando você? As companhias não determinam completamente o seu destino. Aleluia! Mas influenciam profundamente as decisões que constroem esse destino. Por isso, escolha caminhar ao lado de pessoas que desafiem você a crescer. Ei, escolha caminhar com quem desafia você a crescer. Que aproximem você de Deus. Aleluia! Que tenham coragem de corrigir em amor e torne-se esse tipo de pessoa para os outros. Porque a influência é uma estrada de mão dupla. Todos nós estamos sendo moldados e todos nós estamos moldando alguém. Permita que o Espírito Santo faça algumas perguntas ao seu coração. Quem mais tem influenciado as suas decisões nos últimos meses? As pessoas que você mais ouve aproximam você de Deus ou afastam? Existem algumas amizades que precisam ser fortalecidas? Existe algum relacionamento que precisa de limites? Existe alguém que Deus colocou na sua vida para afiar o seu caráter?
mas você tem resistido à correção? E mais uma pergunta. Se alguém convivesse com você durante um ano, essa pessoa estaria mais parecida com Cristo? Nossa! Se alguém convivesse com você durante um ano, essa pessoa estaria mais parecida com Cristo? Essas respostas revelam muito sobre quem está governando a sua vida. Aleluia! Bom, na hora que acabar essa live, eu vou entregar para vocês o mapa mental dessa live. Como eu fiz duas lives hoje, a do dia 26 e do dia 27, eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, além do mapa mental, eu vou mandar lá no grupo uma missão de 24 horas. E a missão de hoje será muito prática. Durante as próximas 24 horas, faça uma lista de 5 pessoas que mais influenciam a sua vida atualmente. Gente, nós estamos no dia 27, aqui na nossa maratona, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, que essa missão das 24 horas é uma das mais poderosas que nós já falamos até hoje. Presta atenção o que é para você fazer. Aleluia, presta atenção. Faça uma lista de 5 pessoas que mais influenciam a sua vida atualmente. Depois, do lado de cada nome, responda com sinceridade. Essa pessoa me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Ore por cada uma delas. Agradeça pela influência, agradeça pelas influências que edificam. Deus te abençoe, minha filha poderosa, amada. Oh, meu Deus do céu. Agradeça pelas influências que edificam. Vai pôr uma meia, por favor. E peça discernimento para estabelecer limites onde for necessário. Depois, faça o segundo desafio. Envie uma mensagem de gratidão para uma pessoa que tenha ajudado você a crescer. Aleluia! Envie uma mensagem de gratidão para uma pessoa que tenha ajudado você a crescer. Valorize quem Deus colocou ao seu lado. Senhor, obrigado por essa palavra. Hoje nós entendemos que o Senhor usa pessoas para moldar o nosso caráter, papai. Obrigado pelas amizades sinceras, obrigado pelas correções feitas em amor, pelos relacionamentos que fortalecem a nossa fé. Nos dá, papai, discernimento para escolher bem quem permitimos caminhar do nosso lado. Livra-nos das influências, aleluia, que nos afastam do seu propósito. E nos dá, e faz de nós pessoas que edificam, encorajam e aproximam outras de Cristo. Aleluia! Ajuda-nos a cuidar dos relacionamentos que o Senhor confiou nas nossas mãos. Que a nossa presença leve paz. Que as nossas palavras conduzam vidas. E que o nosso caráter reflita Jesus. Aleluia! Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, falou no seu coração, compartilhe essa live. Se você está assistindo no YouTube, se você está aqui e ainda não segue no meu canal no YouTube, é @FabioGarufe. Eu vou subir essa live no YouTube, porque a gente está com pouca internet, então a gente está roteando o outro celular aqui, mas nós não deixamos de fazer a live.
se inscreve no canal, ativa o sininho. E amanhã, 7h37, hoje foram 2 lives, hein? Amanhã, 7h37, ou quem sabe antes, eu acho que eu vou fazer antes, hein? Fica atento no grupo. Quem não está no grupo e quer entrar no grupo, digita 1. Ô, pessoal, por favor, quem me ajuda, obrigado, gratidão. Gente, esse pessoal que ajuda não ganha nada por isso. Ó, a Luzinete já fixou aqui, ó. Quem quiser entrar no grupo, manda um oi aqui, ó. Quem tá aqui pela primeira vez, manda um oi aqui, que a gente vai colocar você no grupo, porque provavelmente amanhã eu vou começar a live mais cedo. Hoje eu comecei mais cedo. E nós já fizemos a live do dia 26 e hoje, o dia 29, nós fizemos a live do dia 28. Bom, dia 27, né? Amanhã, dia 28, olha só o que vai acontecer, ó. Salomão responderá uma pergunta que mexe com todos nós. Por que algumas pessoas vivem presas ao medo, enquanto outras caminham com coragem e confiança? Uau! Hein? Porque algumas pessoas vivem agarradas. Ó, a Maria Aparecida quer entrar no grupo. Manda um oi nesse número aqui, ó. Porque algumas pessoas vivem presas ao medo, enquanto outras caminham com coragem e confiança. Então não perca por nada. Ô, Márcia, você já está no grupo? Vamos descobrir como a integridade fortalece o coração, porque a consciência pesa sobre alguns e traz paz para outros. E como viver uma vida que não precisa se esconder. Amiga, nada não. Cadê quem vai entrar no grupo? Tenho certeza, gente, que dia 28 vai ser um divisor de águas, viu? Na nossa maratona. Então faz o seguinte, ó. Presta atenção. Eu não sei se eu vou fazer a live do dia 28 amanhã. Pode ser que eu faça hoje mais tarde. Eu vou palestrar hoje na plataforma internacional lá do Pablo Marçal. E assim que eu liberar, eu vou ver se eu consigo fazer essa live. Então entra no grupo. O grupo é gratuito, você não paga nada. E eu também não vendo nada lá não. Vai lá pro grupo. Ó, a Jane tá falando que quer entrar no grupo. O que é ao vivo? A palestra? Sim. Que legal, meu amor. Ei, então, ó, o grupo tá aí. Tá bom? Entra no grupo, ó. Amanhã ou hoje, a live do dia 28, de Provérbios capítulo 28, Salomão vai responder uma pergunta que mexe com todos nós. Por que algumas pessoas vivem presas ao medo, enquanto outras caminham com coragem e confiança? Não. Vamos descobrir como a integridade fortalece. Se tivesse aqui em Alphaville, você iria, Natália. Vamos descobrir como a integridade fortalece o coração, porque a consciência pesa sobre alguns e traz paz para outros. E como viver uma vida que não precisa se esconder. Então essa live do dia do Provérbios capítulo 28. Pode ser que eu faça hoje. Ih, você não sabe o que você está perdendo. Pode ser que eu faça hoje, pode ser que eu faça ela amanhã. Eu já fiz 2 lives hoje. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz porque eu me comprometi a fazer essa maratona da sabedoria de 31 dias de provérbios. E devido à mudança, essas coisas aí. Oi, Dilene, seja bem-vinda. Mudança, essas coisas aí, a gente deu uma atrapalhada, deu uma atrasada. Tá bom? Ó, o número tá aí. Quem tá aqui comigo que quer subir para falar alguma coisa que ainda não falou? E aí eu vou, que Deus abençoe e proteja o mim. Amém. Então, gente, o mapa da live de hoje já foi feito. Eu vou subir lá no grupo. A Helena quer entrar no grupo. Então, presta atenção. O que está mudando o seu destino? Quem caminha com você molda você. Olha o mapa de hoje. Estou vendo aqui agora.
Bom, é isso. Vou fazer um mapa aqui de hoje. E além do mapa, o mais importante é a missão das 24 horas. A missão das 24 horas está bem forte. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Gratidão pela vida de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe. Eu vou subir aqui agora o mapa do dia 26 e vou fazer o mapa do dia 27 para subir lá no grupo. Então, quem quiser entrar no grupo, deixa eu ver se alguém pediu para entrar no grupo. Ó, até agora ninguém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Aleluia. Quem for entrar no grupo, ó, eu vou entrar. Manda um oi nesse número aqui, que é esse número aqui, para eu poder colocar você no grupo. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Gente, vocês não têm noção como que eu fico feliz em finalizar essa live, sabia? Você não tem noção. Aleluia. Obrigado, Luzinete, por tudo. Ô Marinalva, você pode me ligar ou eu posso te ligar, Marinalva? Mapa mental da live 27. Aleluia! Obrigado, papai. Obrigado. Ó, uma pessoa mandou bom dia aqui. Olha o mapa mental da live de hoje, ó. Acabei de mandar aqui no meu zap aqui, ó. Aleluia. Obrigado, papai. Depois vou entrar, não vai entrar nunca. Ai, ai. Depois é o maior inimigo, sabia? O depois é o maior inimigo. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu isso, depois aquilo. É o depois. Depois é bem... Aqui, ó. A terra chama-se... Aqui, ó. Depois. O maior mentiroso da face da terra chama-se... Depois. Depois eu visito, depois eu ligo, depois eu perdoo, depois eu descanso, depois eu vivo. Mas o depois mente. Porque a rotina muda, as pessoas cansam e o tempo, ele não para te esperar. O abraço que você não deu hoje, amanhã pode virar e já virou saudade, né? O momento em que você adiou, pode não voltar mais. Pega esse vídeo, compartilha para alguém que precisa começar a viver isso imediatamente e parar de procrastinar. Porque tem coisa que o tempo não devolve. O maior mentiroso da face da terra chama-se... Tá aí no TikTok. Tá no TikTok. Depois, né?
Depois eu faço, depois eu vejo. Ó, acabou de ficar pronto aqui o mapa mental das 24 horas. Ficou lindo também. Aleluia, obrigado, Senhor. Vou mostrar para você o mapa mental das 24 horas. Depois pode ser tarde. Quem que é você, hein, ô menina da Priscila? Quem é você? Qual que é seu nome? Olha o mapa mental das 24 horas. Para você fazer a tarefa, ó. Ana Beatriz. Ó, as 5 pessoas que você vai ter que colocar aqui, ó. Ó. Então, manda um oi pra mim aí no zap, você que quer entrar no grupo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na santa paz de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, papai.